Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Nós vamos conversar com vocês hoje a respeito de mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade que uma pessoa tem de se comunicar ou de servir de meio de comunicação com o plano espiritual. Existem vários tipos de mediunidade. Mediunidade de visão, a mediunidade de audição, psicofonia Psicografia. e a mediunidade de intuição, enfim, várias maneiras de você se conectar com o mundo espiritual. A gente tem a ideia de que somente médiuns como Chico Xavier, Divaldo, têm essa capacidade, mas isso não é verdade. Pessoas comuns como nós, eu, o Sérgio e vocês têm também a capacidade da mediunidade. Sim, a mediunidade ela nasce com a gente. Ela vai se apresentar de acordo com o que vai acontecendo na vida da pessoa. Independente dela saber o que está acontecendo ou não, aquilo vai se manifestar. Então é muito importante a pessoa estudar, saber como funciona, para não ter transtornos. Muitas vezes a mediunidade se manifesta desde criança, então tem pais que se desesperam, se apavoram quando uma criança fala que está vendo alguém em casa ou que está conversando com alguém e os pais ficam amedrontados e acabam cortando aquele processo e faz com que a criança passe a não falar mais, mas isso não quer dizer que o processo deixa de acontecer. Muitas vezes acontece isso e acaba passando esse medo para a criança também, que não é legal. A criança, o importante é que isso seja feito de uma maneira natural, que os pais saibam lidar com isso de uma forma natural. Não precisa ficar estimulando a criança, nem é recomendável que fique estimulando a criança a dar passagem, a se conectar com algum espírito desencarnado, não é isso, mas que ela possa lidar com isso de uma forma normal, que não fique achando que ela é diferente das outras crianças, ou que ela é anormal, ou que ela não pode falar isso para ninguém porque vai ser mal vista. Tem que ser uma coisa natural. Na verdade, a melhor coisa é o conhecimento e o estudo. Então, levar a criança a um centro espírita para que ela possa ser orientada também. Existem orientação para crianças em determinados centros e isso vai ajudar a que ela possa se entender, porque ali ela vai estar lidando com outras crianças que têm o mesmo processo que o dela. Isso vai ajudar bastante. Na pessoa adulta, uma mediunidade descontrolada atrapalha bastante. Causa muito sofrimento, na verdade. Imagina você começar a ouvir vozes e aquelas vozes ficam ali falando, você fica ouvindo e ninguém mais está ouvindo. Então, se a pessoa não sabe o que está acontecendo, fica um negócio assustador. Sim, muitas vezes a pessoa sofre bastante, acha que está doente, que está ficando louca, e muitas vezes é só um processo de mediunidade descontrolado. Então é importante estudar, se informar, procurar um centro, fazer cursos para aprender a controlar e a lidar com o seu processo. Todo processo mediúnico é controlável. É verdade. E quando você controla, você entende o que está acontecendo e aquilo começa a acontecer só quando você quer, aí passa a ser uma ferramenta de conexão maravilhosa. Você consegue daí, se você conseguir se manter numa frequência mais elevada, se conectar com espíritos de maior conhecimento e de mais luz, isso pode ser uma orientação maravilhosa na vida da gente. O importante é entender que você é dono do seu corpo. Então, se você tem um processo mediúnico descontrolado, sempre diga, este corpo é meu e aqui só acontece o que eu permito. Você não tem que permitir nenhuma manifestação. É verdade, a gente tem que ser sempre forte e ter essa consciência que você falou. O corpo é nosso. Então só acontece a mediunidade, o processo mediúnico, só acontece aquela expressão quando a gente permite. E mesmo a gente permitindo, a gente precisa se manter de uma certa forma sob controle, consciente durante o processo, para também a gente conseguir interromper caso a gente queira. Então o livre-arbítrio da pessoa, do médium, tem que ser respeitado por ele mesmo. Ele não pode ser uma porta aberta para qualquer entidade que quiser passar ali, começar a se manifestar,
porque pode causar também vários constrangimentos. A pessoa começar a dar passagem para um espírito no meio de uma palestra ou no meio de uma reunião, uma festa, é super constrangedor isso daí. Então a pessoa precisa saber o que está acontecendo para não entrar nesse tipo de sofrimento. Fora isso, passa a ser perigoso, né? Para a própria pessoa e para os outros que estão em casa, né? Para as pessoas que estão ao redor. Então a educação mediúnica, no caso, é muito importante. Então estudar, ler, conhecer. Existem filmes também agora, filmes muito bons, como O Nosso Lar, o filme do próprio Divaldo, que são filmes que ajudam muito e elucidam essa questão da mediunidade, de como as coisas funcionam no mundo espiritual. Principalmente desmistificar, é muito importante isso, que a pessoa não é obrigado a trabalhar porque tem mediunidade, ela não tem que fazer isso ou não tem que fazer aquilo. O importante, que é o melhor para a pessoa, para o médium, é ele estudar para exatamente poder controlar os seus processos. Conhecer e saber o que está acontecendo com você, saber lidar com os seus processos e saber ter aquela noção do que você pode, do que você não pode, o que você deve, não deve fazer a cada momento, é o que vai deixar você tranquilo para vivenciar a sua mediunidade, o tipo de mediunidade que você tem, com tranquilidade. Verdade. E sem sofrimento, né? O E que é muito pelo contrário, o médium não precisa sofrer. Ele controlando o seu processo, sabendo o que está acontecendo, ele não precisa sofrer de forma alguma. Ele pode exatamente usar isso em seu benefício e para crescer, para ajudar os outros, inclusive, e se ajudar também. É um instrumento de Deus, a mediunidade, né? Um presente de Deus, então que a gente sempre possa fazer bom uso. As pessoas que têm mediunidade, as mais ostensivas também, é só se educar e usar de forma a auxiliar o próximo. Essa é a melhor forma de usar a mediunidade. E não parar de estudar nunca. E sempre estar vigiando a nossa frequência para que a gente não baixe para o mesmo nível de entidades que são sofredoras. Porque a gente, quando tem mediunidade mais ostensiva, como se falou, se você baixar a sua frequência, você acaba se sintonizando com essas entidades. Então, jamais. Sempre se manter numa frequência elevada, de gratidão, de verdade, de amor, de felicidade, para que você esteja sempre conectado com entidades, com espíritos elevados e que vão te trazer luz e amor para a tua vida. É isso aí. Orai, vigiai e sempre confiar que o bem sempre vence, o bem sempre está em nós. Estamos aqui para sermos felizes e para viver em paz. É isso aí. Gente, um beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.